Lição número 61. Eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo, senão o Filho de Deus? Essa, então, é apenas uma declaração da verdade sobre ti mesmo. É o oposto de uma declaração de orgulho, de arrogância ou de auto-engano. Não descreve o conceito de ti mesmo que tens feito. Não se refere a nenhuma das características com as quais dotaste teus ídolos. Refere-se a ti tal como foste criado por Deus. Simplesmente declara a verdade. Para o ego, a ideia de hoje é o epítome da autoglorificação. Mas o ego não compreende a humildade, tomando-a equivocadamente por autodegradação. A humildade consiste em aceitar o teu papel na salvação e em não assumir nenhum outro. Não é humildade insistir que não pode ser a luz do mundo, se essa é a função que Deus designou para ti. Só a arrogância afirmaria que essa função não pode ser para ti, e a arrogância é sempre do ego. A verdadeira humildade requer que aceites a ideia de hoje, porque é a voz de Deus que te diz que ela é verdadeira. Esse é um passo inicial para aceitar a tua real função na Terra. É um passo gigantesco no sentido de assumir o teu lugar de direito na salvação. É uma afirmação positiva do teu direito de ser salvo e um reconhecimento do poder que te é dado para salvar os outros. Tu vais querer pensar sobre essa ideia com a maior frequência possível hoje. É a resposta perfeita para todas as ilusões e, portanto, para toda a tentação. Ela traz à verdade todas as imagens que têm feito de ti mesmo e te ajuda a ir em paz, aliviado da tua carga e certo do teu propósito. Tantos períodos de prática quantos forem possíveis devem ser empreendidos hoje, embora cada um deles não precise ultrapassar 1 ou 2 minutos. Deve começar dizendo a ti mesmo: eu sou a luz do mundo. Essa é a minha única função. É por isso que estou aqui. Em seguida, pensa nessas declarações por um momento, de preferência com os olhos fechados, se a situação permitir. Deixa que alguns pensamentos correlatos venham a ti e repete a ideia para ti mesmo se a tua mente se desviar do pensamento central. Certifica-te de começar e terminar o dia com um período de prática. Assim, acordarás com o reconhecimento da verdade sobre ti mesmo. Tu a reforçarás ao longo do dia e voltarás a dormir enquanto reafirmas a tua função e o teu único propósito aqui. Esses 2 períodos de prática podem ser mais longos do que os outros se achá-los úteis e se quiseres estendê-los. A ideia de hoje vai muito além das perspectivas mesquinhas do ego sobre o que és e qual é o teu propósito. Como um portador da salvação, isso é obviamente necessário. Esse é o primeiro de vários passos gigantescos que daremos nas próximas semanas. Tenta começar a construir hoje um alicerce firme para esses avanços. Tu és a luz do mundo. Deus construiu o seu plano para a salvação do seu filho sobre ti. Eu sou a luz do mundo, né? Fala isso aí. Repete isso agora aí para ti. Eu sou a luz do mundo.
O que você sente quando fala isso? O que você sente em admitir isso? Medo? Poder? Responsabilidade? Angústia? Acha que isso não é verdade? Que não tem verdade nisso? Que não é para você? Pode ser para alguém, mas não para você? É engraçado, né? Eu nunca vi alguém falar isso a não ser Jesus. Jesus, ele exclamou para todo mundo: eu sou a luz do mundo. E ele disse também: vocês são a luz do mundo. Então, se ele disse dele e disse também de nós, por que nós não aceitamos isso até agora, até aqui? O que aconteceu que ninguém acreditou no que Jesus falou, que ninguém anda aí falando que é a luz do mundo? Por que nos sentimos incomodados em assumir isso? Porque achamos que Jesus era a luz do mundo, mas eu não, nós não. Por que quando alguém pergunta quem é você, você não pega e diz eu sou a luz do mundo? Se essa é uma declaração verdadeira sobre você, se essa é a verdade sobre quem você é. O porquê disso, essa resposta aí, é o que a lição de hoje está trazendo. Então, o primeiro ponto aqui é que quem é a luz do mundo é o Filho de Deus. E o que é, né? O que é o Filho de Deus? É o que é a imagem e semelhança de Deus. O que é igual a Deus, que está com Deus, que não muda e que não se separa de Deus. É o pensamento da mente de Deus. É o estado de ser que Deus é e não tem nem como explicar, mas é o estado de ser, é o nosso ser. O Filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, pode ser a Bruna? Pode ser a Maria? Pode ser o José, o João? É claro que não pode. Bruna é corpo. Bruna é separação, é diferente em tudo, em todos os aspectos de Deus. Bruna tem preferências, faz seleções, sofre, adoece, envelhece, muda, passa, acaba. Não pode ser o Filho de Deus. O Filho de Deus não é uma pessoa. Nem Jesus, olha só, nem Jesus era o Filho de Deus. O Filho de Deus não pode ser homem, porque Deus não é homem. E o Filho de Deus é a imagem e semelhança de Deus. É por isso que se a Bruna, né, ela fica escutando ou fica lendo, né, o que Jesus falou, você é a luz do mundo. Aí a Bruna fica lendo isso, fica ouvindo isso, você é a luz do mundo, nunca vai aceitar que é a luz do mundo, porque ela sempre vai se achar errada, vai se achar menos, menor, inferior, pequena, incapaz. E é isso que tem acontecido com a maioria das consciências até aqui, até agora. Acham que quem estava falando ali através do corpo que se chamava Jesus, né, era a personalidade boazinha de Jesus. Uma pessoa santa, uma pessoa espiritualizada, na qual elas que ouviam nunca iriam conseguir chegar no mesmo nível que aquele homem lá, na mesma estatura, no mesmo patamar de ser um filho de Deus, já que viam em Jesus, né, o Filho de Deus. Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque ele soltou o Jesus. Ele soltou a personalidade, o autoconceito, o corpo de Jesus e se aceitou como o Espírito Santo, como ele aceitou o Espírito Santo como a sua mentalidade, como o seu ser, entende? Ele soltou Jesus e aceitou o Filho de Deus, ser o Filho de Deus, ser a própria luz. Ou seja, o corpo que se chamava Jesus demonstrava o Filho de Deus.
O corpo que se chamava Jesus demonstrava Cristo, o Filho de Deus, a criação de Deus. Demonstrava a consciência crística, a mente de Deus, a mentalidade do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu preciso aceitar aqui, que você precisa aceitar aqui, é que o Espírito Santo que falava através do corpo que se chamava Jesus, não falava para as pessoas. Não era uma pessoa falando e também não falava para pessoas. Mas era o que então? Era o próprio observador da consciência que está fora do mundo, que é você mesmo. Já decidido então pela mentalidade do Espírito Santo, já decidido, já sendo o Espírito Santo, já identificado como Espírito Santo, como Filho de Deus. E demonstrando através daquele corpo essa mentalidade. E como eu falei esses dias, né, para relembrar aqui, o observador da consciência, ele é só um. Então, olha só, quando Jesus falava, ele estava basicamente aceitando e reforçando para ele mesmo a verdade de que ele era o Filho de Deus. Ou seja, ele fazia isso por todos. Ele aceitou o Espírito Santo por todos nós, por mim e por você. Já está aceito, já é assim, a correção ela já aconteceu. A nós só cabe o reconhecimento de que a Bruna, a Maria, a Marta não é nada, mas o Filho de Deus é e vive e reina, assim como Jesus fez. Jesus não é nada, mas o Filho de Deus é, vive e reina. O segundo ponto que a gente tira aqui nessa lição é que eu posso achar um absurdo assumir que eu sou a luz do mundo, não é? Nossa, mas é muito orgulho da minha parte falar isso. Seria muita arrogância da minha parte assumir que eu sou o Filho de Deus. Não, eu não posso falar isso e nem aceitar uma coisa dessas. Meu Deus, que absurdo. Isso acontece por quê? Porque devido à ilusão que a gente está agora, essa confusão de percepção, não sabemos mais discernir o que é arrogância e o que é humildade. Estamos trocando tudo. Estamos em um caso de insanidade mesmo. A gente não sabe discernir o que é uma coisa e o que é outra, o que é arrogância e o que é humildade. Então vamos ver o que é de verdade, o que é humildade e o que é arrogância agora, tá? Então arrogância. Arrogância, ela é sempre da pessoa. Ela é sempre do auto-engano, ela é sempre da separação. A arrogância é do ego. A arrogância é basicamente dar realidade ao que não existe. Tenha como arrogância isso, que vai ficar bem fácil, bem simples. Arrogância é dar realidade ao que não existe. Então, Deus cria tudo o que existe, né? E aí eu digo que não, que está faltando alguma coisa, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Isso é arrogância. Deus, a única vontade que existe, e eu fico dizendo assim, não, eu tenho outra vontade. Eu prefiro assim, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo. Isso é arrogância. Deus é a única vontade, eu fico dizendo que tem outras vontades. Isso é arrogância. Deus é a única vida que existe. Mas aí eu fico dizendo que não, que tem a minha vida, a vida de Bruna, a vida do fulano, a vida do cicrano, sabe? Isso é arrogância. Deus é a totalidade, é tudo o que é e tudo o que existe. E eu fico dizendo não, tem isso, tem aquilo, tem a Bruna, tem o cachorro, tem o marido, tem filhos, tem profissões, tem casa, tem carro, tem praia, tem morros. Contrariar o que Deus diz e criou é arrogância. Dar realidade ao que ele não criou, ao que ele não deu, é arrogância.
Fazer uma vida separada de Deus, uma vida onde eu tenho o domínio, onde eu estou controlando, sendo o Criador, sendo aquele que diz o que é, o que não é arrogância. Fazer um conceito de si mesmo e fazer também essa autoimagem de si mesmo diferente daquilo que Deus te vê e te fez e te criou, é arrogância. Então, tudo isso é arrogância. E a gente nunca sai da arrogância. Por quê? Porque a ilusão, o ego, fica dizendo que a arrogância é dizer que você é o filho de Deus. Tudo ao contrário. O ego diz que a arrogância é querer ser grande, é querer ser o filho de Deus, dizendo que a arrogância é ser igual a Jesus, é dizer que você é o mesmo. Mas para Deus, a arrogância é não querer ser como Ele te fez. Para Deus, a arrogância é rejeitar o que Ele fez, é rejeitar a criação de Deus, é rejeitar ser o filho dele, como Ele, imagem e semelhança dele, para ser uma pessoa, para ser alguém pequeno, para ser alguém fraco, incapaz, rejeitado, solitário, para ser alguém que fica sofrendo no mundo. Isso é arrogância. Jesus disse assim, o diabo é o pai da mentira e vocês têm ele como pai, estão dando ouvidos a ele, ao pai de vocês, que é o pai da mentira. Você percebe agora como você está sendo enganado? Como o pai da mentira tem te enganado? Fez uma distorção aí tão grande, que mesmo esfregando agora na cara o que é a verdade, o que é a realidade, não dá para acreditar, né? Talvez você está aí duvidando e não acreditando. Por quê? Por causa do auto-engano. Essa lição aqui, como ele fala aqui no texto, bem na parte de baixo, ela serve como uma base, como um alicerce firme, diz aqui, para os avanços que vamos começar a dar a partir de hoje, a partir de agora. Então isso precisa ficar claro, precisa ser aceito hoje, sabe? Se você está tendo agora alguma dificuldade para aceitar essa lição, para aceitar essa questão da humildade, da arrogância, de ser a luz do mundo, tire um tempo para se conectar com isso de fato mesmo, sabe? Você não tem que acreditar no que eu estou falando, mas você precisa querer provar se isso é verdade ou não. E é o Espírito Santo que te prova, que te convence. Mas para isso você precisa estar disponível, né? Pelo menos disponível para querer a experiência, para querer ver, para querer reconhecer a verdade. Então precisa aí manter a mente aberta. Não para Bruna, mas pro Espírito Santo. E a humildade, o que é, né? O que é a humildade, então? A humildade é não ser orgulhoso, é o contrário. É não ser vaidoso, é não ser arrogante. Humildade é reconhecer a verdade, é ser verdadeiro. Humildade é ser o que é, ao invés de tentar ser o que não é. Humildade é ser o que você foi feito para ser, sem tirar nada, sem acrescentar nada, só ser o que se é. Isso é humildade. Eu sei que o mundo, né, a própria separação, ensinou que humildade é assumir as tuas fraquezas, os teus erros, mas para Deus não. É claro que aqui no mundo, né, eu não estou dizendo o contrário, mas é claro que aqui no mundo eu vou lá e peço desculpa para alguém se eu fiz algo errado para aquela pessoa, por exemplo. Mas o que eu estou falando é de identificação, é de se aceitar, de assumir ser o que eu não sou, entende? E para Deus, assumir o que eu não sou é arrogância. E reconhecer o que eu sou, o que Ele fez, é a humildade. Se Ele diz que eu sou o filho dele, então eu não posso ser a Bruna, porque daí eu vou estar sendo arrogante para com a criação de Deus. Então é por isso que para aceitarmos que somos a luz do mundo, como Jesus aceitou e demonstrou,
precisamos entender o que é humildade e sermos humildes, praticarmos a humildade hoje. Humildade, então, é aceitar que você é a luz do mundo, porque você é o Filho de Deus e não este personagem. O personagem não pode ser. E aí, como ele diz aqui, nessa parte aqui do texto, ó, a humildade consiste em aceitar o teu papel na salvação e em não assumir nenhum outro papel. Eu não vou ser mais nada, eu não tenho nenhum outro papel. O meu papel é reconhecer que sou o Filho de Deus e que eu sou a luz do mundo. Aí ele continua, ó, não é humildade insistir que não pode ser a luz do mundo, se essa é a função que Deus designou para ti. Ser a luz do mundo é a tua função aqui. Você não está aqui por acaso. Você tem um propósito no mundo, que é ser a luz do mundo, que é salvar o mundo da escuridão. Então comece hoje sendo humilde, aceitando que você é a luz do mundo, porque esse é o nosso primeiro passo para começarmos a falar realmente dessa tua real função na Terra, né? De reconhecer o teu real poder como Filho de Deus e do teu papel na salvação do mundo. E a prática dessa lição, ela deve ser feita hoje o máximo que você conseguir, né? É pedido aqui que logo quando você acorda aí, que você pratique essa lição e que antes de dormir também. E aí, no decorrer do dia, o máximo que você conseguir, você pratique a lição, né? Até porque aqui diz, não precisa tirar um tempo longo para isso. Apenas 1 minuto ou 2 minutinhos ali em cada vez que você praticar, né? Então dá para praticar quando lavar a louça, quando estiver escrevendo, estudando, quando for no banheiro, em qualquer lugar, né? E aí o que você vai fazer? Você vai dizer para ti mesmo, afirmar, declarar, aceitar o quê? Eu sou a luz do mundo. Essa é a minha única função. É por isso que estou aqui. E então, com os olhos fechados, vai pensar nessas ideias, né? E deixar que pensamentos relacionados a elas que complemente, né? Que complemente essas frases aí que você está declarando, que venham na tua mente, que surjam aí na mente para te dar mais certeza, clareza e a própria experiência disso, né? E é isso aí, a prática é essa. Você não pode esquecer hoje que você é a luz do mundo e que reconhecer isso é a verdadeira humildade, né? O plano de Deus para a salvação, ele depende de ti. E ele depende do teu reconhecimento disso hoje, certo?